Olá, estudante! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Luciano Santana e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, muito importante para a sua formação, que é perfil profissional contemporâneo. E para conversar aqui comigo, estou acompanhado e muito bem acompanhado pela Janaína Lopes. Tudo bem, Janaína? Seja bem-vinda à nossa aula. Que isso, professor, eu que agradeço. Eu agradeço o espaço e a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Legal. E para o pessoal entender como que vai funcionar a nossa aula de hoje, eu vou conversar com a Janaína, vou fazer algumas perguntas aqui para ela, uma entrevista aqui com ela sobre a trajetória profissional que ela desenvolveu até aqui. E ao longo da trajetória dela, claro, vamos investigar quais habilidades, quais competências ela também teve que aprimorar, teve que desenvolver para conseguir o seu crescimento, o seu desenvolvimento na carreira. Esse é o nosso grande objetivo e que se conecta diretamente com a pauta do nosso encontro, da nossa aula de hoje. E sem mais delonga, Janaína, direto ao ponto, o que você faz hoje? Qual atividade você exerce e como que foi? Conta aqui pra gente como que foi o início da sua carreira. Bom, eu sou formada em jornalismo, né? Comunicação social, com habilitação em jornalismo há 4 anos. Hoje eu sou roteirista, mas comecei como estagiária na universidade em que eu cursei. Comecei com estagiária e ali eu descobri o mundo da produção, né? Fazia de tudo, ali passava por todas as áreas dos estúdios, mas focado mais na área de produção mesmo, né? Produzindo vídeos, diversos tipos, modelos de vídeo. E foi ali que eu fui pegando gosto, né? Eu costumo falar que eu entrei na faculdade, entrei para cursar jornalismo, com o desejo de ser produtora e saí continuando com esse desejo de ser produtora, né? Com esse estágio, eu fiz esse estágio, conheci algumas coisas e consegui, então, uma oportunidade, né, de ser efetivada em uma outra empresa, né? Então, tive que acabar fazendo essa troca de empresa. Fui para lá. Comecei lá também mexendo com essa parte de produção. Então, como eu já vinha do estágio com uma base, né, que foi muito importante para que eu conseguisse seguir mesmo essa parte de produção já deste novo emprego com que eu estava efetivada, né? E ali foi muito importante para mim para descobrir o quanto que eu queria aquilo mesmo, né? O quanto que eu queria fazer produção, como que eu queria mexer com vídeo, com toda a parte de criatividade, de produzir tudo aquilo que vem por trás das câmeras para chegar até o telespectador, até o aluno. Então, para mim, ali eu me descobri, sabe? Eu vejo que essa foi a minha trajetória profissional, né? Até ali, foi quando eu precisei sentir essa necessidade de buscar algo diferente, de uma nova oportunidade, assim. E foi quando eu consegui uma vaga de roteirista. E aí que entra o ponto, né? Porque acho que eu nunca tinha pensado, como eu falei, eu queria muito ser produtora, mas nunca tinha pensado em trabalhar como roteirista, na parte de escrita mesmo, pensar toda essa parte criativa na escrita. Mas eu tenho me encontrado também nesse mundo, né? Que também é uma área do jornalismo, também é um viés e tem aberto muitas áreas mesmo, para mim, muitas ideias novas. Então eu tenho gostado, né? Tenho gostado. Acho que a profissão coloca isso pra gente, né? Abre um leque de possibilidades, né? Abre um leque de possibilidades. E deixa eu aproveitar aqui, eu vou falar para essa câmera aqui. Dá um destaque nessa câmera aqui. Pessoal, a Janaína começou como estagiária. Estudantes de plantão que estão aqui nos assistindo.
estágio é sempre uma grande oportunidade para você iniciar uma carreira, para você ter contato com a sua área de formação, para você ir tomando gosto. Vocês perceberam aqui na fala da Janaína como é que ela foi transitando, né, o sonho maior dela de ser produtora, mas começando ali com auxiliar, assistente, enfim, ajudando de uma forma geral e galgando e crescendo, né, desenvolvendo aos poucos. E está no caminho, né, Janaína? Tá no caminho. Tá no caminho. Janaína, nesse período, quais desafios você identifica, né, que você teve que superar nessa jornada até aqui? Olha, acredito que não é de todo mundo, né? A vida de todo mundo tem desafios, obstáculos, né? Pra gente poder estar ultrapassando, quebrando essas barreiras. Mas acredito que foi me ambientalizar onde eu estou, né? Colocar na minha cabeça onde eu cheguei e também me entender enquanto ser humano, enquanto aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu consigo fazer. Então, eu vim de uma cidade ao lado, né, cursei em uma outra cidade, minha mãe morava numa cidade ao lado, eu morava ali com ela, toda a minha família, e eu precisei mudar de lá, né, que eu vi que se eu quisesse cursar, né, jornalismo, eu precisava dar esse passo, né, tanto que eu fiz o vestibular para poder passar, não consegui passar e fui tentando. Nesse tempo também, acho que é até válido mencionar, para não ficar parada, né, sem estudar, eu comecei a fazer letras. Então, eu fiz 2 anos de letras, e enquanto isso eu fui tentando, sabe? Foi muito válido para esse tempo em que eu tô vivendo hoje. Agregou muito, né? Na época a gente fala assim, eu não sei por que eu tô passando por isso, ou por que eu preciso viver isso daqui se eu quero outra coisa, mas não, agregou muito no que eu vivo hoje. Então, assim, eu precisei sair de lá para vir para cá, onde o custo, né, de vida é um pouco maior, e eu saí de lá direto para o estágio. E o estágio a gente sabe, né? O valor é um pouco menor para poder receber, então eu precisei lidar com essa questão de sair da casa da minha família, me entender como ser humano, as minhas responsabilidades, né, de me manter em um lugar longe da minha casa, longe da minha mãe, longe dos meus, e ainda assim, com todas essas dificuldades, não deixar com que isso parasse o meu sonho que eu estava caminhando para realizar. Bacana. E eu vejo aqui, assim, a capacidade de criatividade, né, para resolver problemas, né, nesse processo todo aí. Essa busca pela formação, né, pela aprendizagem que, por exemplo, né, ser criativo e resolver problemas e buscar aprendizagem são requisitos essenciais para qualquer profissional hoje, né, independente da área. A Janaína aqui tem a formação na área de comunicação social, jornalismo, teve 2 anos em letras, como ela mencionou, mas nós temos aí alguns atributos, alguns requisitos que perpassam todas as profissões. E, Janaína, eu coloco aqui para você uma próxima questão, uma próxima pergunta, que eu tô curioso. Eu tô curioso. É a seguinte, né? Durante esse processo, né, que você comentou do fazer a faculdade, né, de fazer o estágio, depois conseguir a efetivação na atividade profissional já realmente efetivada, contratada, obtendo, né, um certo crescimento profissional, também financeiro. Quais habilidades, competências você teve que desenvolver ao longo desse período, quando você olha para a Janaína estudante, estagiária, e quando você olha para a Janaína hoje, roteirista, profissional, já colocada no mercado? Olha, acho que a gente vai desenvolvendo várias, né, ao longo do percurso. Mas eu acredito que eu precisei trabalhar bastante com um equilíbrio emocional. Eu precisei ter bastante nessa mudança, né?
muda de cidade, e muda de trabalho, e muda de realidade, vai mexendo muito, né, com a cabeça da gente. E eu precisei ter esse equilíbrio emocional. Então, eu acho que, como eu falei, eu acho que nós desenvolvemos várias competências, habilidades. Sempre tem algumas que aparentam mais, né? Ficam mais em evidência. Então, acredito que o equilíbrio emocional foi essencial, assim, para esse tempo, assim, que eu vivi, né? Em questão de mudar de emprego, né? Migrar do estágio para uma vaga efetiva, também naquele caminho que eu já estava querendo, né? Que eu já almejava, já desejava. Ali, como eu citei no início, também estava trabalhando com produções, né? Produções de diversos tipos de vídeo, vários modelos. Eu precisei abrir um pouco, expandir um pouco a minha mente, porque trabalhar com vídeo requer essa criatividade, né? Essa flexibilidade também de poder trabalhar com vários tipos de temas, com todos os tipos de temas, na verdade, com vários modelos de vídeo. Aí eu precisei, entrando nesse mundo, como eu já tinha um pouco da base do que eu tinha do estágio, precisei entender um pouco mais sobre os equipamentos que tinham dentro dos estúdios, o que era utilizado, como funcionava, né? Então, todas essas coisas foram necessárias para que eu chegasse aonde eu tô hoje, né? Todas essas coisas foram necessárias para que eu entendesse mais sobre a minha profissão, mais sobre aquilo que eu preciso fazer. Isso é um aprimoramento, né? E aí, assim, sempre estudando, que nunca dá para parar de estudar, né? E nunca dá para parar de estudar, para poder entender mais sobre o mundo que tá sempre mudando, sempre uma constante evolução, assim. Então, eu acredito que uma flexibilidade, uma criatividade, né, expandir a mente e esse equilíbrio emocional, assim, essa habilidade emocional mesmo, inteligência emocional, foi essencial para esse tempo que eu vivi. Estou vivendo, né? Sensacional, sensacional, porque essas características que você destaca estão alinhados, né, perfeitamente com o perfil profissional contemporâneo que a gente traz no nosso material didático, né? A gente traz lá aprender a aprender, ser comunicativo, né? Trabalhar em colaboração, a criatividade, como você mesmo muito bem já mencionou, desenvolver conhecimento tecnológico, você também mencionou, né? Teve que aprender muito sobre equipamentos e estruturas, a questão de desenvolver relacionamentos, de empatia, de proatividade. Imagina o quanto você teve que ser proativa, né? Era necessário. Para tomar frente, para aprender, para buscar, né, as informações, comprometimento acima de tudo, flexibilidade, como você também muito bem nos colocou, automotivação e a questão emocional, enfim, gerenciar a própria carreira, né? Ao final de tudo, estamos aqui falando de um perfil profissional e de um profissional que faz a gestão da sua própria carreira. Exatamente. Muito bem. Pessoal, eu faço aqui o seguinte comentário com vocês, né? Ao exemplo aqui da Janaína, né, que nos traz toda essa história super bacana de superação, de desafio, de busca, de comprometimento, né, com o seu próprio aprendizado e com a sua própria carreira, eu quero destacar que você também deve assumir esse protagonismo, né? Você é o gestor da sua carreira. A carreira pertence a cada um de nós e nós devemos cuidar dela desde sempre, né? Seja antes da faculdade, durante a faculdade, depois da faculdade. A Janaína traz uma lição aqui pra gente, que destaco aqui com vocês, que é a questão do aprender. Aprender sempre, né? Aprender antes, durante, depois da faculdade, aprender durante toda a vida. Que é aquele famoso termo, Janaína, que a gente ouve falar, que é o lifelong learning, né? Que é o aprender para a vida toda. Muitas pessoas falam, já me formei. Você se formou hoje, recebeu seu diploma, querido, querida, a partir de amanhã, corre atrás do próximo curso, da próxima pós, da atualização. E a gente fala na questão da atualização, não é só necessariamente curso de graduação e pós, né? Mas se manter conectado com o que está acontecendo no mundo, com tecnologias, na área
profissional, enfim, né? Com o que está acontecendo efetivamente na área de atuação. Para a gente fechar aqui, Janaína, eu brinco sempre que eu faço algumas conversas, algumas entrevistas, que se tiver um potinho de amendoim, um suco e uma água, a gente fica umas 4 horas conversando. Tranquilo. Tranquilo. Fica aqui tranquilo. Mas aqui o nosso tempo é bem otimizado e caminhamos aqui para a última questão. A pergunta que eu coloco é a seguinte. Mais uma vez, né? Você olhando hoje, refletindo hoje sobre a Janaína profissional, né? Hoje, colocada no mercado, né? Atuando já em crescimento, né? Nesse processo evolutivo aí da carreira. Olhando também para o seu início de carreira, para o seu início de jornada. Se você... Essa é a pergunta de R$1 milhão, viu? Ui. Se você tivesse a oportunidade de começar a sua carreira novamente, você faria algo diferente? Valendo R$1 milhão. Meu Deus do céu. Então, acho que é uma pergunta... É uma pergunta reflexiva, né? Preciso de um tempinho. Bom, acho que se eu faria algo de diferente... Eu escutei já essas perguntas, né? Em alguns lugares. E as pessoas costumam dizer que não fariam nada, né? De diferente. Acho que fariam tudo igual. Senão não estariam onde estão hoje. E realmente isso... faz todo sentido, mas acredito que olhando um pouco lá atrás, para trás, né, lá na minha história, lá no começo, ali já na faculdade mesmo, acho que eu não deixaria tanto o medo invadir, sabe, os meus dias, assim, porque como eu me mudei, foi uma mudança muito drástica, né? Minha vida mudou de ponta cabeça. Nossa, Janaína, sua vida mudou de ponta cabeça e ainda assim você não teve a coragem de fazer as coisas. Então, mas tem alguns pontos que a gente acaba recuando um pouco com o medo, né? E eu tive esses momentos, sim. Então, teve alguns momentos que eu precisei meter a cara, né? Colocar a cara, assim, pra jogo e eu tinha medo. Recuava um pouco, então acredito também que perdi algumas oportunidades, mas tudo também serve para que a gente aprenda. Como eu olho para hoje e falo que, nossa, realmente, se lá atrás eu tivesse olhado para isso e dado um passo, o medo teria sumido e poderia estar mais ainda, né? Tá um passo mais à frente, porém tudo no seu tempo, né? Então acredito que eu teria colocado mais, não deixado tanto com que o medo dominasse ali a minha história ali naquele momento. Muito bom, Janaína. Nossa, muito legal ouvir as histórias das pessoas e profissionais, né? A gente não sabe o que cada um passa, né? E aí eu compartilho com o nosso estudante também, né? Os desafios diários que cada um carrega em termos profissionais, familiares, pessoais mesmo, né, para dar conta de todos os pilares da vida e ainda manter, né, toda a sua trajetória acadêmica, profissional, enfim. Então, realmente é um desafio, a gente precisa de coragem, sim, precisa enfrentar esses desafios e, acima de tudo, assumir o protagonismo, né, nesse certeza. Processo como um todo, assim como você fez, né, assim como você fez, enfiou a cara, meteu o pé e falou, vamos pra cima e vamos conquistar, né, aquilo que a gente almeja buscar. Janaína, eu agradeço. Mas já? Já, eu falei pra você. Se tivesse o amendoim, né, e o suco, a gente ficaria mais tempo. Mas muito obrigado por compartilhar, por permitir, né, compartilhar um pouco da sua história. Acredito que muitos dos nossos estudantes vão se identificar, né? Claro que aqui você traz esse pano de fundo da área de formação que você teve, mas se aplica a qualquer atividade, a qualquer outro curso, a qualquer outra profissão também, né? Sim, eu que agradeço a oportunidade, o espaço. É sempre bom conectar histórias, né? E mostrar que a gente pode ir em frente, né? Que precisa fazer a vida acontecer. E para encerrar, eu compartilho aqui uma frase do Caio Carneiro que diz o seguinte: a vida
pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.